Segundo Samuel, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é essa Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a eles, deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi, e disse: Estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele Guaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer, beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como servo do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Amados irmãos, essa palavra nós lemos, fala da história de Davi, uma situação tanto quanto constrangedora na vida do rei de Israel. E hoje eu quero falar com os irmãos, com aqueles que nos assistem, sobre conviver com as diferenças, termos cuidado com as indiferenças e fazermos a diferença. O rei Davi, a palavra de Deus nos mostra que foi o melhor rei que Israel já teve. Houveram outros reis. Teve rei que começou a reinar com 8 anos, né? Teve outros tantos reis de Israel, mas Davi foi um rei que é mencionado nas Escrituras como um dos maiores reis que Israel já teve. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós podemos ver claramente exatamente essas coisas, em conviver com diferenças, em tomar cuidado com a indiferença e fazer a diferença. Quando nós olhamos para Davi, desde o começo, ou do começo do seu chamado, Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um rapaz do campo. A palavra de Deus nos mostra que Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé.
enquanto seus irmãos estavam sendo preparados para a batalha, enquanto seus irmãos estavam sendo ali alistados na guerra, ou para a guerra que estava acontecendo, principalmente com os filisteus, Davi cuidava das ovelhinhas do seu pai. Nós vemos, amados irmãos, como Davi fazia diferença. O pai falava, faz isso, e logo Davi ia e fazia. O pai falava, faz aquilo, e logo Davi ia e fazia. Temente a Deus. Era diferencial ali entre a sua juventude. O 8º filho de Jessé. E nós podemos ver, amados irmãos, como esse jovem rapaz, na sua simplicidade, a palavra fala que ele era um rapaz de boa aparência, ruivo, mas ele ali temia a Deus. E nisso se vê claramente no temor que ele tinha honrando os seus pais. Um dia o seu pai lhe deu uma ordem: filho, vai levar uma comida para os seus irmãos que estão na guerra. E Davi, a palavra de Deus diz, no 1 Samuel, capítulo 17, mostra que Davi, ele foi no lugar de guerra, no lugar onde se travava uma batalha, entre Israel e os filisteus. E a palavra de Deus diz que então Davi, ele vai levar essa comida para os seus irmãos, leva ali queijos ali para os generais, para aqueles que estão à frente do exército, leva ali alimento para ele. E a hora que ele chega, amados irmãos, ele vê uma cena curiosa. A palavra de Deus diz, depois você pode ler ali em 1 Samuel 17, a palavra de Deus fala que por 40 dias, toda manhã e toda tarde, se levantava um filisteu que media 2,86 metros, 13 palmos, 6 côvados e meio, tinha o tal do Golias. E por 40 dias, esse filisteu, esse Golias, ele ia afrontar o exército de Israel. Por 40 dias. Por 40 dias esse rapaz, esse homem, esse gigante, esse guerreiro, toda manhã e toda tarde, ele ia na fronteira ali e afrontava o exército de Israel, o exército de Saul, o exército do qual participavam os irmãos de Davi. E por 40 dias isso acontecia, e no 40º dia, chega quem no lugar onde estava acontecendo isso? Davi, um rapaz que mal tinha tamanho, um rapaz que ninguém dava muita coisa para ele, mas ele fazia diferença. E a hora que ele chegou e viu a afronta daquele gigante, a hora que ele viu aquela afronta daquele homem de Gate, aquele homem que media, era um gigante perto de Davi, é o dobro quase de Davi. A hora que ele vê a cena, amados irmãos, ele fala: ninguém vai pelejar com esse gigante. Ele viu a indiferença daquele exército, a indiferença para defender as suas terras, para defender o Deus vivo que Israel tanto se gloriava, a indiferença de se colocar ali e fazer a diferença. Então Davi se levanta ousadamente, quando ele chega nessa situação, ele se levanta e fala assim: eu vou lutar com esse gigante. E todos ali já estranham, falam: mas como que você, 1,60 m e pouco, vai lutar com um homem de 2,86 m? Davi, eu vou. E eu vou. E eu não vou ficar indiferente a essa situação. E eu vou fazer a diferença. E a palavra de Deus diz então que Davi ali foi lutar com esse gigante.
e esse gigante foi derrotado. Porque alguém não ficou indiferente a tal situação. Alguém se dispôs a fazer a diferença. Por isso nós vemos na vida de Davi, desde ali o seu chamado, desde ali a sua vida, já ali na sua juventude. Nós vemos, amados irmãos, Davi sendo esse valente, sendo esse homem que a palavra de Deus diz, um homem segundo o coração de Deus. De nenhum se falou isso, de nenhum outro se falou isso. Davi era um homem segundo o meu coração. Quando Deus fala para Samuel, eu já tenho escolhido para mim um rei que vai reinar no lugar de Saul, e ele é um homem segundo o meu coração. E a palavra então diz que Davi derrotou esse gigante, e o povo de Israel teve sossego dos filisteus, porque Davi não ficou indiferente, e ele fez a diferença. Davi era um homem também que vivia com as diferenças. Nós vemos em 1 Samuel capítulo 18, o filho do rei Saul tinha um filho chamado Jonatas. Ele era o herdeiro do trono, ele era o príncipe de Israel, e Davi se relacionava com ele, e Davi tinha ali uma amizade profunda com Jonatas, e que apesar de Jonatas ser o filho do rei, de ter as suas posses, de ter ali o seu poder, de ter ali a sucessão ao trono, Davi se relacionava com ele, porque Davi, ele convivia bem com as diferenças. Então nós vemos que Davi era alguém que ele se dava bem com as diferenças, ele não era indiferente, e ele desejava fazer a diferença. Então, amados irmãos, nós vemos em 1 Samuel 18, o relacionamento entre Jonatas e Davi. Davi era um homem do campo, Davi era um pastor de ovelhas, desprezado pelos seus próprios irmãos. Mas tanto Jonatas quanto Davi tinham um relacionamento, amados irmãos, de amizade profunda, de amor, de deixar as diferenças, do lado. Podia falar assim, não, você é do pasto, você mexe lá com os animais do campo. Não, eu sou o filho do rei. Ou Davi também poderia falar, não, ele é um nomadinho, ele é filho do rei, substituto do rei, aí quando o rei bateu às 10. Relacionamento, meus irmãos, deixando a diferenças e tendo comunhão. E nós aprendemos esses dias que a igreja está vivendo esse tempo, amados irmãos, que se nós não entendermos isso, nós, meus irmãos, somos frustrados, nós caminhamos e às vezes não caminhamos cumprindo o propósito de Deus. Então nós precisamos entender que precisamos conviver com diferenças, porque somos diferentes. O Senhor falou conosco aí em Romanos 14, em metade do 15, sobre Paulo falando da diferença. Um gostava de comer carne, o outro não gostava de comer carne. E isso não influencia, desde que não fale assim, olha, eu sou mais santo do que você porque eu não como carne, ou você é menos santo do que eu porque você come. Então Paulo está falando ali, amados irmãos, e está nos levando a entender o que Davi se comportava ali com Jonatas. Que essas diferenças secundárias não podem impedir a nossa caminhada, a nossa comunhão. E não impedia ali Davi com Jonatas. E Paulo fala isso lá em Romanos 14, até a metade do capítulo 15. Então Paulo tinha ali sobre a igreja esse entendimento de que as diferenças secundárias tinham que deixar em segundo plano, terceiro plano, quarto, quinto, sexto plano. Porque as coisas principais, as questões primárias, havendo concordância, a igreja caminha na plenitude da bênção de Deus. Então Davi e Jonatas tinham esse relacionamento. O filho do rei, sucessor ao trono, alta posição, se relacionava com um
camponês, com alguém que cuidava das ovelhas, alguém que não tinha, que era servo, belamita. Outro detalhe, ele era de Belém. O profeta já tinha falado, né? E tu, Belém Efratas, posta que a menor de todas as cidades de Israel, de ti me sairá aquele que reinará sobre Israel. Está apontando, meus irmãos, para Jesus. Está falando, meus irmãos, do nascimento de Jesus. E Davi nasceu também em Belém. Ali era belemita, Belém Efrata, uma cidade. Mas eles tinham, meus irmãos, um profundo relacionamento. Assim tem que ser a igreja, assim tem que ser as nossas vidas, com questões tão secundárias. Nós vemos em 1 Samuel capítulo 26, Davi, por 2 vezes, teve ali, amados irmãos, o momento que ele poderia acabar com a vida de Saul. Saul perseguia, Saul queria matá-lo, Saul queria acabar com ele, porque Saul sabia que sobre ele havia uma unção, havia uma promessa de que ele seria rei de Israel. E a todo custo Saul queria destruí-lo, a todo custo Saul queria matá-lo, a todo custo Saul queria acabar com o seu trono, porque Jonatas seria o rei de Israel. E Davi, a hora que teve a oportunidade de matá-lo, ele não faz, está lá em 1 Samuel capítulo 24 a 26, fala dessas duas situações. No capítulo 4 fala da primeira, no 24 fala da primeira, e no 26 fala da segunda situação, que Davi poderia matar. Ele fala assim: eu não me levantarei para ferir o ungido do Senhor. Tinha diferença, mas deixava isso para Deus agir, mas deixava isso para Deus trabalhar. Então, amados irmãos, nós vemos tantos milagres, tantas maravilhas aqui. Em 2 Samuel, capítulo 9, fala de Davi trazendo Mefibosete. Agora Davi empossado como rei, Saul morreu, Jonatas morreu, seus filhos morreram. Mas Mefibosete, que era filho de Jonatas, ele teve um acidente ali, e teve as suas pernas ali, teve paralisia, caiu no colo da ama, da babá, e teve as suas pernas quebradas e atrofiadas, e ele foi embora, levaram ele embora. Maquir levou ele para Lodebar. Mas quando Davi é empossado rei, Davi, ele fala assim: há alguém da casa de Saul que eu possa exercer misericórdia? Aí a palavra de Deus fala que tinha um servo, meus irmãos, de Saul, que falou assim: tem um Mefibosete, ele está lá em Lodebar, ele está lá, o problema nos ambos os pés. E Davi fala: manda chamá-lo, porque ele vai assentar à mesa do rei. Davi era alguém que convivia com as diferenças. Ele manda chamar Mefibosete, restitui todas as terras do seu avô e do seu pai, do seu avô Saul e do seu pai Jonatas, restitui todas as terras, e ele come da mesa do rei, ele se veste como filho do rei, ele convive no meio da família do rei. Olha que exemplo, amados irmãos, de conviver com as diferenças. Mas agora, amados irmãos, depois de Davi empossado, depois de Davi como rei, depois de Davi mostrar aí a sua vida como pastor de ovelha, depois ali como aquele que limpava as armas de Saul, depois aquele que entregava as comidas dos seus irmãos nos exércitos, aquele que derrotou o Golias, aquele homem, depois de um tempo, depois de muitos anos, muitas vitórias, muitas conquistas, chega agora então naquilo que nós lemos, 2 Samuel capítulo 11, chega agora nesse momento em que
Davi tem uma grande vitória. Davi e Joabe era o comandante do seu exército. Eles têm uma grande vitória sobre a Síria, sobre Damasco, sobre os filhos de Amon. Ele tem uma batalha vencida, uma grande batalha. Davi derrota aí no capítulo 10, comenta sobre essa batalha. Ele derrota os amonitas e os sírios. Ele tem uma grande vitória. E no capítulo 11, que nós lemos, fala que um ano depois dessa batalha, em que o povo novamente saía para as batalhas, para conquistar, para aquilo que eles mencionados, a palavra de Deus diz que o exército saiu para lutar novamente, cercar Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E nós vamos ver, meus irmãos, essa fase na vida de Davi, que ele foi indiferente. Amados irmãos, eu falei que nós temos que ter diferenças e temos que ter cuidado com a indiferença. Nós estamos vivendo tempos, amados irmãos, que as indiferenças estão crescendo. As indiferenças pelas coisas que acontecem no mundo secular e até mesmo na igreja, até mesmo com a obra que está acontecendo ou que não está acontecendo. Muitas vezes tudo isso nos deixa indiferentes, muitas vezes nos deixa, amados irmãos, amortecidos, nos deixa muitas vezes. E esse momento, amados irmãos, é o momento de nós atentarmos ficarmos indiferentes, porque a indiferença é um perigo. O exército saiu, e todas as vezes que o exército saía, o rei Davi ia junto com ele. Mas aqui, um ano depois daquela vitória que ele teve contra os sírios, a palavra de Deus fala que o exército saiu e Davi ficou em Jerusalém. Fazendo o quê? Dormindo. A palavra do versículo 2 diz que ele dormiu. Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. 3 horas da tarde, Davi estava dormindo. Pensa numa indiferença. Pensa numa indiferença. A palavra fala que Urias, ele não queria nem voltar para sua casa, porque Joabe e o exército estavam batalhando lá. Com todo o exército batalhando lá, ele estava o quê? Dormindo 3 horas da tarde. Uma indiferença. Aquele que vivia bem com as diferenças, aquele que não suportava ficar indiferente quando Golias se levantou contra Deus e contra o exército de Israel. Agora, depois de um certo momento, de certas situações, aquele que fazia diferença em Israel está agora no momento sendo indiferente. Sendo indiferente a ponto de 3 horas da tarde, a palavra não fala o horário, mas provavelmente seja à tarde, levantou do seu leito e passeando no seu terraço, passeando na casa real, passeando enquanto o mundo está em caos, passeando. Parece que não, isso não é comigo, isso não é comigo, o que está acontecendo não tem nada a ver comigo. Amados irmãos, a indiferença é um perigo. A indiferença, ela leva ao caos. A indiferença, ela leva ao naufrágio na fé. A indiferença faz com que nos afastemos de Deus e do propósito de Deus. A indiferença faz com que a gente deixe de buscar a Deus e de entender propósitos e de enxergar com olhos ao nosso redor. E a palavra de Deus diz que então nessa indiferença, ele passeando no seu terraço, ele olha na janela e vê uma mulher tomando banho. Ele logo já se encantou com aquela mulher, e ele já pergunta quem era, e ele faz com que tragam essa mulher para junto dele, e ele então se deita com essa mulher, e essa mulher se engravida, e essa mulher era a mulher de Urias. Olha como uma indiferença, ela vai puxando, a palavra de Deus diz que um abismo puxa outro abismo. E a hora que Davi viu, essa mulher estava grávida, mas ela era casada.
com um fiel escudeiro de Joabe, comandante do seu exército. Então Davi, vendo tudo isso, a indiferença vai levando as questões, vai levando cada vez que indiferença gera indiferença. E então ele chama Urias. Ele fala: Urias, vou dar um sossego para você, vou dar um descanso para você, a batalha está grande lá, né? Mas vem, volta para casa, vai ter uma semana de descanso. Vai para sua casa, aproveita lá o final de semana com a sua esposa. Urias falou: não, de maneira nenhuma. Joabe e todo o exército batalhando, e eu vou para minha casa dormir com a minha esposa, vou lá fazer uma janta, eu e minha esposa? De jeito nenhum. E Davi viu em tudo isso a lealdade desse seu ali guerreiro. Então Davi usa uma outra estratégia, fala assim: então tá bom, então fica aqui, fica em Jerusalém 2 dias. Então Davi planejou mais uma coisa, ele falou assim: então vamos fazer mais uma coisa, já que ele não vai para sua casa, vamos dar uma forçada. Então ele embebedou. Olha como uma indiferença vai puxando o fio que é perigoso. Então ele faz uma festa, embebeda Urias e fala assim: agora Urias certamente vai para sua casa, bêbado, ele vai dormir na sua casa, ele vai querer ali encontrar um descanso no seu lar. E Urias ficou na porta da casa do rei e não foi para sua casa. Então Davi fala para Joabe: Joabe, coloca Urias na frente da batalha, no lugar onde a batalha estiver mais forte, no lugar onde ali os amonitas já estiverem alcançando território, você coloca Urias ali. Joabe não entendeu, mas obedeceu aquele indiferente. E quando foi colocado ali a primeira bala, ou a primeira espadada, ou a primeira briga, Urias morreu. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias que não sabemos o que vai dar nisso. Temos fé sabendo que Deus está no controle, cremos que o Senhor está no controle, e absolutamente está no controle, porque Ele reina sobre tudo e sobre todos. Mas 3 coisas importantes, amados irmãos, para nós caminharmos e sermos aí um instrumento na mão de Deus. Primeiro, conviver com diferenças. Conviver com as diferenças. Para que a igreja prevaleça, para que a igreja avance. Nós precisamos entender que não somos iguais. Questões primárias, inquestionável. Mas questões secundárias, amados irmãos, como Davi e Jonatas se relacionavam ali, como Davi e Mefibosete se relacionavam, como, meus irmãos, situações que aconteceram ali no início da vida de Davi. Temos então que conviver com as diferenças para que nós e o nosso próximo seja abençoado. Nós temos que ter cuidado com as indiferenças. Deixa ele que faz, deixa o outro que faz. Eu não vou orar, eu não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, nós estamos em pandemia, nós estamos trancafiados, eu não estou indo mais em culto, eu não preciso mais então cumprir com meus deveres de cristão, eu não preciso mais dar bom testemunho, não preciso mais buscar a Deus. A indiferença é um perigo. Nós vemos claramente na vida de Davi.
E o terceiro ponto, amados irmãos, é nós fazermos a diferença. O profeta Malaquias fala assim, que há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Somos servos de Deus? Você que nos assiste, ser servo de Deus, o Senhor te chamou para você fazer a diferença. Conviver com as diferenças, ter cuidado com a indiferença e fazer a diferença no meio de um mundo que está corrompido, no meio de um mundo que está debaixo de uma pandemia. Você, na sua vida, no seu lugar, no lugar que você está inserido, você pode fazer a diferença. Eu posso fazer, você pode fazer, nós podemos fazer. Nós podemos fazer. E nós aprendemos com Davi, nós aprendemos a acertar com seus acertos e não cair nos mesmos erros. Para nós sermos abençoados, para nós sermos guardados. É claro que Davi se arrepende de tudo que ele fez. O profeta Natan chega para ele e fala ali abertamente, Natan fala para ele, você pecou, rei. E Davi, ele tinha tudo ali para matar esse profeta, porque ele era o rei. Ele tinha tudo ali para falar, profeta, você não está com nada. Mas ele humildemente ali reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu Salmo 51, se você ler, você vê o quebrantamento. E a Bíblia fala que um dos motivos que Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração, porque ele reconhecia o seu pecado. Ele não fez como Adão, foi a mulher que tu me deste. Não, Davi falou assim, eu pequei, tão somente eu pequei contra ti, Senhor. Ele não fala, pequei contra Batseba, pequei contra Urias, ele fala, pequei contra ti. Porque o nosso pecado atinge a santidade de Deus, em primeiro lugar. Davi se arrependeu, Deus o perdoou, só que teve muitas consequências tudo isso que aconteceu. Muitas, por causa de uma indiferença. Não foram duas, foi uma. Não foram duas, três, uma. Puxou uma corda, amados irmãos, perigosa. E nós, nesse tempo, nós temos que o Senhor nos livre da indiferença de cristãos que somos, de servos de Deus, de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que creem no Senhor, no Salvador. Nós precisamos clamar a Deus para que nos livre, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos faça conviver sadiamente com diferenças, para que o Senhor nos livre de indiferenças, e para que o Senhor nos faça ser a diferença. Porque isso, amados irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário para mim, para você, nós buscarmos a Deus e olharmos para tudo isso. E quando nós olhamos para tudo isso, amados irmãos, nós olhamos para Cristo. Pensa em Cristo, Jesus, assentado no seu trono de glória. A palavra em Filipenses 2 fala que ele se esvaziou da sua glória para se fazer homem como eu. Pensa um convívio com diferença. O Deus eterno se fez homem. Mas uma coisa que Jesus nunca foi, indiferente. Jesus nunca foi indiferente. E Jesus, por onde ele passava, ele fazia a diferença. Ele fez a diferença nessa terra. Ele fez a diferença, tanto é que quando você vai lá assinar o seu cheque, você põe lá 2020, 19 de julho de 2020, porque Jesus fez a diferença no meio dessa terra. Ele fez uma diferença no meio dos anos. Ele fez a diferença. Conviveu com a diferença. Conviveu, veio com esse mundo para salvar um pecador como eu, como você, como aquele que reconhece o seu pecado, como Davi reconheceu o seu grande pecado e se arrependeu. Jesus é aquele que conviveu com as diferenças, com a minha diferença. Jesus é aquele que
não ficou indiferente. Todos nós estávamos condenados, todos nós, a palavra de Deus fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus, ele não ficou indiferente a tudo isso. Quando Isaías ouve, a quem enviarei, quem irá por nós, ouviu Isaías. Meus irmãos, Jesus falou, eu vou. Mas Isaías não podia salvar ninguém, porque ele também estava destituído da glória. De Adão até o último nascido, amados irmãos, sem Jesus está destituído. Mas Jesus, que veio fazer a diferença e que não foi indiferente, salva e salvou todo aquele que nele crê. Que nós, olhando para Davi, para os seus acertos, para as suas falhas, para o seu pecado, para a sua vida, mas que isso, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, nós possamos clamar a Deus diuturnamente, que nos dê capacidade para viver com as diferenças, nos dê capacidade para nos livrarmos das indiferenças e nos capacite para fazermos a diferença, para que eu seja abençoado, minha casa seja abençoada, para que a igreja seja abençoada, para que a sociedade seja abençoada, para que você seja uma bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Olhemos para Jesus. Olhamos para Jesus porque Ele fez tudo o que fez, porque Ele não ficou indiferente. Cuidado com a indiferença. Nesses dias, seja a nossa oração. Que a nossa oração seja essa. Vamos orar agora. Mas que a nossa oração nessa semana e toda a nossa caminhada seja: Senhor, me ajuda a conviver com as diferenças. Me ajuda a me livrar da indiferença. Me ajuda, Senhor, a fazer a diferença. Se você pode orar agora conosco, ore juntamente conosco. Clame ao teu Deus em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos olhar para Davi e ver as fases na vida de Davi. Podemos ver, Senhor, como ele convivia com as diferenças, como ele convivia com Jonatas, como ele convivia com Mefibosete, como ele convivia com Saul, aquele que queria matá-lo, como ele convivia ali, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer, Deus era poderoso para trabalhar. Davi deixava tudo nas mãos do Senhor, que eram questões secundárias, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a viver com diferença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, para que a igreja seja beneficiada, para que a igreja prospere, para que a igreja avance, para que o teu reino, como nós louvamos agora há pouco, para que o teu reino venha, para que o teu reino avance, para que o teu reino viva nesse movimento e não paralise, não volte atrás, em nome de Jesus, Pai. Nosso coração também tenha cuidado com a indiferença, Senhor. Ó Deus, que nós possamos olhar para tudo isso que está acontecendo no mundo e sermos intercessores, sermos aqueles, Senhor, que oram, que clamam ao Deus que tudo pode, aqueles que buscam a tua face no meio de uma geração corrompida. Possamos buscar a tua face, Senhor, não ser indiferente, ó Deus, não ser indiferente com tudo isso que está acontecendo no mundo, não ser indiferente, Senhor, com as mortes, não ser indiferente com essas contaminações, não ser indiferente, Senhor, porque isso, Senhor amado, está afetando a sociedade, está afetando as nossas vidas, está afetando a vida profissional, está afetando a economia, a política, está afetando a nossa nação, está afetando o mundo, a nossa cidade, está afetando, e não podemos ficar indiferentes a isso, Senhor. Ó Deus, também nós pedimos, Pai, capacita-nos para nós fazermos a diferença. A tua palavra fala que há diferença
quem serve a Deus e quem não serve. Davi fez a diferença, ele não havia nele capacidade alguma. Se não fosse o teu agir, se não fosse a tua capacitação, ele nunca derrotaria aquele gigante. Ele fez a diferença porque ele confiava no Senhor. Deus, que nós possamos confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor, já foi falado aqui, Senhor, os que confiam no Senhor subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque confiam no Senhor, porque esperam no Senhor, não se cansarão. Tanta gente cansada, tanta gente derrotada, tanta gente obrigada. Senhor, faz com que cada um espere no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ajuda-nos, ó Pai amado, ajuda a nossa vida, fortalece a nossa vida, que nós possamos olhar para tudo isso e termos, ó Pai, esse exemplo da palavra de Deus. Um bom exemplo, também um exemplo negativo ali que aconteceu na vida de Davi. Mais do que tudo isso, olharmos para Cristo. Não ficou indiferente à nossa queda, mas veio nos resgatar, veio nos salvar, nos salvou por graça e misericórdia. Salva a alma, Senhor, alcança o coração perdido, alcança agora, Senhor, esse que nos assiste, o que vão nos assistir, alcança esse agora, Pai, que possa, Senhor amado, ó Deus, olhar para Ti, Senhor, e olhar para, Senhor, o Seu poder e não ser indiferente. Não ser indiferente à sua alma, não ser indiferente à sua condição, mas que possa fazer a diferença. Olhar para Cristo e o Senhor possa salvá-lo, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós oramos, assim nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que faz divisão entre alma e medula, faz separação e que é apta para discernir os intentos e os pensamentos do coração do homem. Alcança nessa hora, Pai, e faz o teu milagre pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, que essa palavra seja alimento para muitos dias, e que nós possamos meditar nela e sermos aí instrumentos na mão de Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, os que nos acompanham, abençoa os que estão aqui presentes, os que estão nos seus lares, os que estão assistindo, os que virão assistir, que essa palavra fale o coração, operando, Senhor amado, transformação, operando, Senhor amado, mudanças. Opera mudança, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai Santo, porque Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és santo e exaltado, engrandecido entre as nações. Obrigado, Pai. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a rica comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. E amém. Deus abençoe. Até próximo culto, terça-feira às 20 horas, em nome de Jesus. Quarta-feira às 21 horas temos um bate-papo com portas abertas. Não perca, uma bênção, o ministério aí do irmão André, que aí há 60 e tantos anos aí tem feito a obra. Nós vamos ter uma entrevista com eles ali. Deus abençoe, em nome de Jesus.